Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho e essa é a nossa segunda aula da Semana Especialista Reconhecido, de um total de 4 aulas. Semana na qual eu vou te mostrar o caminho que você precisa percorrer para se tornar um especialista reconhecido e aproveitar a oportunidade que surge para os advogados em geral com a mudança e a transição dessa mudança da nova lei de licitações e contratos, né? A gente, na primeira aula, conversou um pouquinho sobre o conteúdo. Eu mostrei a vocês como essa mudança pode fazer com que aqueles que estejam se especializando de forma pioneira se tornem referência na nova lei de licitações e, com isso, consigam se posicionar lá em cima no mercado de trabalho. Para começar, eu queria logo que você visse alguns exemplos de algumas pessoas que estavam numa situação como a sua, às vezes muito pior do que a sua, se sentindo um pouco perdidos, ou até bem, mas se sentindo numa situação de comodidade, sem necessidade de atualização, e que conseguiram, porque se comprometeram, conseguiram se tornar especialistas reconhecidos. A história começou com a advocacia criminal. Sempre atuei nessa área. Fui convidado para ser, em 2016, subprocurador do município. Então, comecei a atuar nas demandas administrativas do ente público municipal de Japaratuba. Quando a gente atua na administração pública, a gente percebe que, infelizmente, a doutrina, a teoria, ela não socorre sempre. Quando veio o Covid, eu estava no departamento de licitações. Então, eu peguei aquele momento ali que a Secretaria de Saúde não tinha máscara, não tinha álcool em gel, não tinha teste, não tinha nada e precisava comprar tudo. Uma coisa que foi uma experiência muito assustadora. Eu hoje sou aposentada do Ministério da Saúde e tornei consultora. O que eu senti assim era a vontade de ter uma pessoa em que a gente pudesse discutir a lei. No início, eu tinha muito mais dificuldade, né? Tinha, óbvio, né, inerentes aí a qualquer pessoa que está começando. E hoje eu já me sinto bem mais tranquila. Algumas coisas, antes eu não sabia nem por onde começar a pesquisar, sabe? Então, eu já me sinto bem mais especialista, por exemplo, do que em junho, né? Quando eu comecei. Eu estou me sentindo assim, muito segura. É como se o professor ele começa a talhar a madeira até chegar ao desenho que ele quer. Então, por exemplo, eu me senti assim, uma madeira bruta, onde fui talhada para chegar ao resultado. Valorizado, me sinto bem. Quando você se torna especialista, as pessoas acham que você sabe tudo. Geralmente a gente não vai saber tudo, mas a gente vai dar o direcionamento. Hoje, a minha atuação profissional, graças a Deus, ela é bastante reconhecida. Então, todas as vezes que, às vezes, o pessoal de outra secretaria, de outra unidade, tem algum desespero lá com alguma licitação, com alguma coisa, o pessoal vem. Então, esse reconhecimento também, ele foi assim, tem sido uma experiência muito gratificante. Estou me tornando uma especialista reconhecida. Vocês viram como você também pode, assim como todas essas pessoas que estão comentando aí, puderam se tornar especialistas reconhecidos aproveitando a nova lei de licitações e contratos, aproveitando que a mudança e a atualização geram uma necessidade de referências para conduzirem essa mudança. E, com o surgimento dessa lei, a oportunidade faz com que as referências apareçam, os especialistas reconhecidos se destaquem no mercado. Nesse momento, pessoal, a gente precisa estar comprometido com essa atualização. Então, se você quiser se tornar um especialista reconhecido, você precisa se comprometer. São muitas mudanças e nós precisamos analisá-las passo a passo para que você tenha condição de assumir esse espaço no mercado. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu elenquei aqui algumas mudanças iniciais para que a gente possa conversar um pouco sobre a nova lei. De antemão, na primeira aula eu fui mostrando para vocês como que pode
a especialização não ser feita da forma ideal, como você pode, apesar de todo o esforço e estudo, não se tornar especialista reconhecido e tentar evitar esse tipo de situação. Se você não assistiu a primeira aula ainda, volte para ela, porque ela é muito importante para que a gente introduza esse conhecimento que a gente está conversando hoje, tá? Agora, eu elenquei aqui, por exemplo, algumas situações de mudança. Eu coloquei aqui 40 exemplos de mudanças. Ó, vamos ter as questões das regras de transição e a vigência dos novos contratos diante das duas leis em vigor concomitantemente. Mudanças de inexigibilidade, que são uma grande oportunidade para advogados que são afetados diretamente por essa questão da notória especialização. Os novos princípios criados pela nova lei e os impactos desses novos princípios. Também a publicidade e o sigilo nas licitações, né? A possibilidade de você ter uma licitação, por exemplo, sigilosa, com um orçamento sigiloso, né? E quais são os impactos disso, qual é a vantagem disso, qual é a desvantagem. Da mesma forma, vamos falar um pouquinho das mudanças aqui no formalismo do contrato. Isso pode gerar erros grosseiros de advogados, assessores, e isso vai custar caro na sua carreira, né? Também redução de burocracia em cartório, mudança de validação de autenticidade, a vedação de participação da licitação daqueles que foram condenados pela exploração de trabalho infantil ou escravo, incorporação dos crimes no Código Penal, o que aumenta bastante o rigor aí da responsabilização, inclusive sem se admitir a possibilidade de princípio da insignificância, aplicação da súmula 599 do STJ, a mudança das fases nos processos licitatórios. Isso gera grandes impactos, né? O procedimento licitatório foi remodelado e conhecer esse novo procedimento licitatório é fundamental para que você consiga conduzir essa mudança no órgão em que você está atuando como assessor ou na empresa que te contratou para que ela consiga participar de uma licitação de forma correta à luz da nova lei, né? Também nós temos aqui as novas modalidades licitatórias. Na verdade, há a nova, que é o diálogo competitivo, mas a nova estruturação das modalidades licitatórias. Não há mais convite, não há mais tomada de preço, as modalidades não são mais selecionadas com base no valor, são mudanças importantes, né? Também, pessoal, eu coloquei aqui a questão da previsão legal de procedimentos auxiliares, então credenciamento, procedimento de manifestação de interesse, pré-qualificação, os novos regimes de contratação integrada e semi-integrada, a indicação de marcas no fornecimento e essa possibilidade, as hipóteses de indicação de marca, exigência de amostra, visita técnica, a qualificação técnica que ganhou novas regras e novos rigores, critérios de desempate que foram alterados, prazos de recurso e impugnação totalmente modificados, novas regras para participação de cooperativas, cotas e margens de referência remodeladas, agente de contratação no lugar de comissões, né? E as exigências para esse agente de contratação e pregoeiro também, a matriz de alocação de riscos, que é uma grande novidade da lei, a responsabilização pela parcialização de contratos, a responsabilização trabalhista, no caso de contratos de prestação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, que é um problema do dia a dia, já atual e na nova lei ganha uma reorganização. Também a redução do prazo de inadimplência, né, quando a gente trata aqui da possibilidade de suspensão do contrato pelo particular e a inadimplência da administração. Também as novas regras de ordem cronológica de pagamentos, a nulidade de contratos e os novos aspectos para a declaração dessa nulidade, os meios alternativos de resolução de controvérsias, né? Mediação, conciliação, comitê de resolução de disputas, arbitragem, as sanções, né? E a desconsideração da personalidade jurídica para atingir a pessoa física, a responsabilização nas contratações diretas, sem licitação, ou as regras de reajuste e repactuação mais divididas, os novos prazos para os pedidos de reequilíbrio do contrato, a possibilidade de contratação verbal com novos aspectos,
o Portal Nacional de Contratações Públicas, o aumento dos valores das dispensas, né? A qualificação técnica diferenciada, a qualificação econômico-financeira com mudanças, enfim, nós temos plano anual de contratações, nós temos muitas mudanças decorrentes da nova lei que precisam ser analisadas porque o gestor público, você que é consultor jurídico, advogado de um município, o gestor vai precisar não entender, mas ele vai precisar que você mostre que você tem segurança e que entende essas mudanças, para que você possa garantir a ele que essa transição vai acontecer da forma mais rápida e da forma mais eficiente possível, sem erros, né? Do mesmo jeito, você que é advogado de uma empresa privada, precisa mostrar a ela que você tem segurança, para garantir a participação dela nos procedimentos licitatórios à luz da nova lei que começarem a surgir e que ela não perca contratações por erros do setor jurídico dessa empresa. E é isso que vai agregar valor na sua carreira, na sua profissão, né? A sua carreira vai despontar como você sendo a referência nessa área. Pessoal, repito, a gente fez uma revisão da forma errada de se especializar na aula passada. Eu peço a vocês que assistam a aula 1, se ainda não tiver assistido. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagens, são muitas mensagens, né? Significa que muitos de vocês estão comprometidos com essa mudança, porque se você não se comprometer, essa mudança não vai acontecer por meio da sua atuação. E vocês precisam entender que essa participação de vocês já é uma demonstração de comprometimento e eu estou muito feliz com ela, tá? Eu queria nessa aula, eu separei aqui 2 ou 3 pontos para a gente conversar, para vocês entenderem a importância de conseguir captar essa mudança e ser o vetor dessa mudança. Por exemplo, imagine que você é advogado de uma entidade pública que quer agora aproveitar a nova lei para fins de licitação de registro de preços. A nova lei amplia prazos, né, cria regramentos mais amplos, ou então que você é advogado de uma empresa e que o órgão público pretende fazer essa licitação de registro de preços à luz da nova lei e você não quer perder, a sua empresa não quer deixar de participar, não quer deixar de ganhar dinheiro com essa contratação. E é aí que você entra dando segurança a eles de que você vai conduzir essa mudança e essa participação com facilidade. Então, por exemplo, imagine a situação de registro de preço. Na legislação atual, o registro de preço não tem regulamentação legal, né? Na verdade, a regulamentação do registro de preço no âmbito federal está, Virgínia, eu tenho que mudar aqui para a canetinha, está no decreto 7892. Alguns municípios e estados utilizam esse decreto, outros têm regulamentação por normatização própria, tá? Então, esse decreto 7892, que eu vou tomar como parâmetro, cria o regramento para registro de preços, não havendo base legal. Hoje, a Lei 14.133 fundamenta a licitação para registro de preços e a adesão à ata, né? Na lei anterior, a gente tem o fundamento para o registro de preços, mas não tem adesão à ata prevista em lei. Então, hoje, o que a lei estabelece? A administração pública pode, em algumas situações, realizar o procedimento licitatório para fins de registro de preço. Ou seja, não há uma previsão direta de contratação, mas sim uma necessidade de registro de preços para essa contratação. Imagine que a administração precisa comprar material de escritório, mas não há orçamento para a compra desse material de escritório. Quando o orçamento aparecer no final do ano, não vai haver tempo hábil de realizar o processo licitatório. O que a administração faz? Ela inicia o processo licitatório, isso a gente faz comumente, né? Em julho do ano, quero comprar 20 carros, não tenho dinheiro. Chega no finalzinho, com a sobra do orçamento, eles querem que você faça a aquisição de seus carros, só que você não tem tempo hábil, antes de vencer o exercício financeiro, para fazer a licitação e adquirir os carros. Então, no meio do ano, você faz a sua licitação para registro de preços, vamos dar um exemplo aqui, a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, faz a licitação para registro de preço de 20 carros. Nesse caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional é o órgão gerenciador da ata, é a nomenclatura utilizada pela nova legislação. Então,
Então, esse órgão que realizou o procedimento licitatório será o órgão gerenciador da ata de registro de preço. A licitação é feita regularmente, pode ser uma concorrência, um pregão. Ao final do procedimento licitatório, vai ser lavrada uma ata de registro de preço, ao invés de contratado alguém é lavrada a ata, e essa ata tem validade de 1 ano. Na Lei 14.133, essa ata tem validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Olha como isso facilita a vida do órgão público. Olha como você, como advogado público, dizer a esse órgão, olha, agora as atas podem ser prorrogadas. É mais interessante a gente fazer logo um registro de preço na nova lei, porque a gente vai segurar 2 anos sem precisar licitar esse produto de novo, né? Essa licitação. Da mesma forma, você, advogado de uma empresa, que vai dizer, ó, se prepare aí, porque se você entrar nessa licitação, você vai ter uma ata vigente por 2 anos, e não só por 1. Né? A empresa, isso é muito importante, ter essa garantia da possibilidade de contratação. A gente sabe que a licitação para registro de preços não vincula o órgão público a contratar. Ele não está vinculado a contratar. Mas, durante o período de vigência da ata, se surgir dinheiro e interesse, ele pode contratar com o vencedor da ata, vamos botar aqui a empresa A, sem precisar fazer um novo procedimento licitatório, desde que ele não contrate mais do que o quantitativo licitado. Então é possível que ele compre 1 carro, 2, 5, 10, no máximo 20 carros, tá? Pode ser que ele não compre nenhum porque não apareça dinheiro nos 2 anos subsequentes. Hoje, a lei permite a licitação para registro de preço de bens e serviços, e isso já acontecia, tá? Mas eu não posso fazer registro de preço para serviço continuado. Limpeza, não é isso, né? A ideia de um registro de preço para serviço é para um serviço pontual, de demanda eventual, como, por exemplo, um serviço de cerimonial. Então, eu contrato 30 cerimônias por registro de preço. Aí tem a nomeação de um procurador-geral. Ó, preciso de uma cerimônia. Aí eu vou lá e pago e contrato ela. Então, a ata vai me dar direito a contratar 30 cerimônias. Eu posso precisar de 1, 2, 10, 30, ou nenhuma, como aconteceu, por exemplo, no ano da pandemia, de 2020 para 2021. Nós não fizemos cerimônia nenhuma, né? O registro passou em branco. Foi uma situação excepcional, claro. Agora, também a lei prevê a possibilidade de registro de preço para obra, quando se tratar de uma obra de projeto padronizado. Então, a gente sempre conversa sobre escolas de 12 salas, escolas de 24 salas, que é um projeto do governo federal, que existe um padrão de projeto, e esse projeto padronizado é contratado para colocar 12 salas, uma escola de 12 salas num lugar, uma escola de 12 salas em outra, elas são iguais. Eu posso fazer uma licitação para registro de preço dessa obra da escola de 12 salas. Vou contratar 30. Ó, a gente vai executar uma obra de 12 salas aqui, outra ali, né? É o mesmo projeto. Então, eu posso fazer também para a obra a licitação para registro de preço. Já imaginou? Você, como advogado público, mostrando isso ao seu gestor, que ele não vai precisar fazer agora uma licitação para cada escola de 12 salas que ele queira construir, por exemplo. Isso é fantástico, né? Mas vamos lá. Imagine, e ao mesmo tempo a empresa que perder essa licitação não vai construir escola de 12 salas para esse órgão ao longo dos próximos 2 anos, né? Então, você tem que estar pronto para que essa empresa consiga participar. Isso, pessoal, agrega valor ao seu cliente e, consequentemente, joga a sua carreira lá para cima. Você se torna a referência, né? Aquela região vai toda querer ter um advogado, um consultor como você. Então, daí, as entidades públicas e órgãos públicos que não participaram da licitação podem pedir a adesão à ata. Isso já existia, como eu falei para vocês, no decreto 7892. Então, imagine que a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador decide comprar 10 carros, só que ela não tinha feito o seu registro. O Ministério do Meio Ambiente também quer comprar 8 carros. A Universidade Federal da Bahia quer comprar 6 carros. Também, o governo do estado de Goiás quer comprar 10 carros. Esses órgãos não tinham feito o seu procedimento licitatório para registro de preços e nem mesmo para contratação. Então, eles podem pedir a adesão à ata de registro de preço. A lei 14.133, seguindo inclusive as alterações do decreto 7892, traça os limites dessa adesão à ata. E diz o seguinte: cada ente
que não participou do procedimento licitatório e que quiser aderir à ata, pode adquirir, no máximo, 50% do quantitativo licitado. Então, se a licitação foi para 20 carros, o município está pedindo 10, 8, 6, 10, tudo bem. Eu não posso pedir mais do que 50%. Mas olha, 10 com 10, 20, 28, 34, pode? Pode. Porque existe uma limitação individual, existe essa limitação porque cada um só pode comprar no máximo 50%, e também a soma das adesões à ata não pode ultrapassar o dobro do quantitativo que havia sido licitado. Então, se eu tinha licitado para aquisição de 20 carros, eu posso permitir adesões até o máximo de 40 carros. Né? O dobro do quantitativo que havia sido licitado pode sim ser utilizado para permitir adesões à ata. Claro que essa adesão depende da concordância do órgão. O órgão público, o órgão gerenciador, como a gente chama, vai ter que concordar com essa adesão. E também tem que haver a concordância da empresa que venceu o procedimento licitatório e que é obrigada a fornecer aquele produto, serviço, até obra, né? Para o órgão gerenciador, não é obrigado a oferecer a terceiros. Então, havendo a concordância dos dois e respeitando os limites legais, agora legais, é possível que haja adesão à ata de registro de preço. Mas você precisa olhar uma adesão à ata, ter uma noção do procedimento prático, abrir o Portal Nacional de Contratações Públicas e ver, hoje já está vigente lá, que já existem editais publicados lá, contratos publicados lá, começar a se familiarizar com os aspectos práticos, buscar modelos dessas adesões, para entender como fazer, né? Não adianta chegar lá cheio de teoria. Então, esses modelos, esse conteúdo prático, você também precisa. Pesquisa, dá uma olhada nas adesões à ata à luz da lei anterior, estuda a nova lei e vê quais as diferenças para montar um novo modelo e ter uma nova estrutura de adesão à ata e conseguir conduzir a mudança, né? É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai te fazer referência. Eu vou dar um outro exemplo de uma grande oportunidade de você crescer nesse mercado, mostrando, por exemplo, ao gestor de um órgão público como você consegue agregar valor para ele. Então, mais bem especificamente você, que quer ser advogado, e aí quer ser advogado e quer conseguir um contrato num órgão público, num município, né? Ou quer ampliar os seus contratos, porque você já é advogado de um órgão público ou consultor jurídico. Aí você chega para o gestor, ou você nem é e quer começar a ser. E aí você vai mostrar a oportunidade para o gestor de te contratar. Olha, me contratar é fantástico, porque eu estou antenadíssimo com a nova lei de licitação e eu quero te dar um exemplo disso. Eu vou te oferecer uma mudança radical aqui nos seus contratos. E aí você pode, por exemplo, apontar a ele aí o contrato de eficiência. O contrato de eficiência também previsto na Lei 14.133, ele busca reduzir as despesas fixas da administração pública, né, as despesas correntes, gerando para essa entidade uma vantagem, uma grande vantagem de redução de custo corrente. E a empresa que fizer a redução, ela ganha, porque ela vai ganhar um percentual daquilo que ela tiver reduzido. Os contratos de eficiência devem ser licitados pelo tipo maior retorno econômico, né? Então, esse maior retorno econômico, que passa a ser um critério de escolha da nova lei, vai ser utilizado para contratos de eficiência. Eu vou dar um exemplo, só para você conseguir visualizar inicialmente isso. Imagine que o Ministério da Economia tem um gasto de R$1 milhão de energia elétrica, tá? Então, toda a estrutura ali em Brasília, R$1 milhão de energia elétrica. Decide, então, fazer a contratação para um contrato de eficiência para reduzir o custo de energia elétrica no âmbito daquele ministério. E aí inicia um procedimento licitatório em que aparecem licitantes oferecendo uma redução. Um licitante, por exemplo, estabelece que, o licitante A, que esse R$1 milhão ele pode reduzir em 30%. E aí ele vai explicar, olha, ao invés de comprar energia elétrica na concessionária de energia elétrica de Brasília, eu vou comprar numa empresa de energia eólica do litoral do Ceará. E aí
eu vou comprar 30% mais barato. Eu ganho com isso o seguinte, eu ganho 30% da redução que eu tiver gerado para você. Vamos fazer uma conta, né? Eu sou péssimo em matemática, mas vamos lá. Essa empresa reduziu 30% de R$1 milhão, então R$300 mil a menos a administração vai ter de custo. Mensais, né? Se você pensar isso anualmente, você vai pensar em 3.600.000, né? Mas vamos lá. Essa empresa, então, quer ganhar 30% de 300 mil, R$90 mil é o que essa empresa vai ganhar mensalmente pelo trabalho dela. Então, a administração que gastava 1 milhão, agora vai gastar 1 milhão menos 300 mil, mais 90, porque ela vai ter que pagar 90 à empresa. Então, o gasto da administração agora vai ser de R$790 mil mensais. O retorno econômico que está sendo oferecido para esse órgão é de R$210 mil. Então, a empresa está ganhando 90 mil, mas ela gera uma redução de R$300 mil mensais. Então, o retorno econômico para a administração vai ser de R$210 mil, mais ou menos 2,5 milhões anuais, né? E essa empresa vai conseguir um lucro aí de R$90 mil mensais, mais ou menos 1 milhão anual. Aí outra empresa diz, não, eu vou conseguir uma redução melhor. Ao invés de lhe comprar energia elétrica na empresa de energia eólica, eu vou investir e colocar placa de energia solar. Então a empresa B diz que vai conseguir com essas placas de energia solar uma redução de 50%. Mas ela vai ganhar aqueles mesmos 30%, né? Ela vai ganhar 30% da redução que ela tiver feito para a administração pública. Beleza. Vamos para a conta? Ela vai reduzir em 500 mil, né? Porque o gasto é de 1 milhão de reais. Então ela reduz 50%, reduz 500 mil. E ela ganha 30% desses 500 mil. Ela ganha 150 mil reais. A administração, então, que gastava 1 milhão, agora gasta 1 milhão menos 500 mil, mais 150 que ela tem que pagar para a empresa. Ou seja, 650 mil reais vai ser o custo atual da administração com energia elétrica depois de contratar essa empresa. O retorno econômico que essa empresa está oferecendo para a administração pública, então, será de 350 mil reais. Preste atenção que, embora essa empresa tenha um lucro maior, porque ela está recebendo 150 mil reais mensais, ela está oferecendo um retorno econômico maior para a administração pública. Nesses casos, é importante que você tenha na cabeça, só para que isso fique já analisado, que na primeira hipótese, em que a empresa não vai fazer um investimento inicial, né? Ela vai contratar uma empresa de energia eólica. Então, como não há um investimento inicial, esse contrato de eficiência pode ter duração de até 10 anos. No segundo caso, em que existe um investimento inicial da empresa contratada, esse contrato de eficiência pode ter uma duração de 35 anos. Então, você que é advogado dessa empresa e que não estava antenado com isso, agora essa empresa vai ter uma nova oportunidade com esse órgão daqui a 35 anos. Né? Você está conseguindo imaginar o lucro perdido por essa empresa porque o corpo jurídico dela não estava preparado para a nova lei de licitações? Você que é consultor jurídico desse órgão público, está enxergando quanto o órgão está deixando de ganhar na possibilidade de redução e como isso vai agregar valor à sua atividade profissional? Como a região toda vai te conhecer como uma referência naquela atividade? Como os órgãos vão querer te buscar e encontrar você para que você possa auxiliá-lo nessa eficiência no âmbito daquele órgão? Isso é a referência. Erros podem acabar com a sua carreira, ainda que você já seja advogado, num tris. E acertos, né? E mostra de responsabilidade, mostra de segurança, pode alavancar a sua carreira e você vai se tornar um especialista reconhecido. E é isso que eu tenho que te mostrar. E a gente ainda vai fazer isso. Né? Ao longo dessas 4 aulas, eu vou fazendo isso aos poucos, lhe mostrando o caminho que você precisa seguir, né? Qual é o caminho a ser seguido para que você consiga aproveitar essa grande oportunidade que é a nova lei e se tornar um especialista reconhecido, uma referência na sua área. Pessoal,
muita gente está perguntando, e aí, você tem um curso mais completo para tratar disso? Eu até tenho, tá? Eu tenho um curso chamado Especialista Reconhecido, nós já tivemos 2 turmas, e nós temos uma 3ª turma agendada agora, né, no iniciozinho de outubro agora, acho que na quarta-feira, na segunda-feira, a gente vai iniciar a entrada da 3ª turma. Eu vou explicar a vocês depois com mais calma, para quem tiver interesse em fazer isso, como fazer, né? As 2 primeiras turmas nós lotamos a quantidade de vagas. A gente já tem uma lista de espera e a gente precisa dar atenção às pessoas que estão na lista de espera, e essas pessoas a gente garantiu a vaga. Então, não sei a quantidade de vagas que nós teremos, mas depois a gente vai conversar melhor sobre esse curso Especialista Reconhecido, que eu acho que vai ser fantástico para alguns de vocês aí aproveitarem essa oportunidade, tá? E aí, você viu como existe uma grande oportunidade para você? Agora depende de você se comprometer. Você precisa estar comprometido em aprender e conduzir essa mudança. Você que está participando precisa olhar para dentro e dizer, estou comprometido em fazer isso? Você está comprometido? Coloca nos comentários da comunidade. Olha, eu lembro que a gente tem a comunidade aqui, você clica no botãozinho azul aí embaixo do vídeo, participa da nossa comunidade, que é a comunidade da Semana Especialista Reconhecido, uma comunidade para a gente debater as dúvidas que vocês tenham, resolver os problemas que vocês tiverem, tá? Contem comigo aqui no que precisarem. Na aula de hoje eu expliquei que, além do conhecimento teórico, você precisa ter o conhecimento prático para conseguir se mostrar referência nessa condução da mudança, né? Trouxe alguns exemplos de situações que são oportunidades de você fazer a diferença para a entidade que você trabalha, seja um órgão público ou uma empresa, e isso vai fazer a diferença na sua carreira. Mostrei que a gente tem aqui mais de 40 pontos de mudança, mas muito mais de 40. Nós tivemos, na verdade, uma alteração de todo o sistema de licitações e contratos, né? É muita coisa e você precisa ter toda essa bagagem para mostrar segurança àqueles que não estão se aproveitando da nova lei. Aqueles que não estão aproveitando a oportunidade vão tomar você como referência depois, porque vão ter que se adequar à nova lei de qualquer jeito, né? Pois é. Então, não perca a aula de sexta-feira. Na 3ª aula, eu vou mostrar com clareza o conhecimento de todas as mudanças e o mapa do que você precisa fazer para se tornar um especialista reconhecido. Nós vamos entender o caminho a ser percorrido para aproveitar a grande oportunidade que é a nova lei de licitações, para que você possa ser um especialista reconhecido. Te espero na sexta, tá? Vamos juntos. O meu nome é Tamara, tenho 29 anos, eu moro em Formiga, Minas Gerais. Eu cursei o curso de Direito na minha cidade. Minha meta era ser aprovada no concurso, não fui aprovada. Eu não tenho, assim, na minha família, pessoas que têm escritório de advocacia. Então, eu comecei do zero. Quando a gente começa, a gente recebe um salário de miséria. Meu nome é Fábio Augusto de Oliveira Santos, eu sou de Aracaju, Sergipe, certo? Minha história começou com a advocacia criminal, certo? Sempre atuei nessa área e foi até a área que eu fiz a minha prova da OAB. Fui convidado para ser, em 2016, subprocurador do município. Então, comecei a atuar nas demandas administrativas do ente público municipal de Japaratuba. Sempre fui uma pessoa que, antes de fazer uma coisa, sempre fui bastante cauteloso. O parecerista, ele pode levar uma responsabilização tanto daqueles que conduzem a licitação, certo? Porque eles vão seguir o que a gente dispôs no nosso parecer. Meu nome é Zairiane, eu tenho 27 anos, sou advogada, né? Formei na Faculdade de Direito em 2011 e gostava muito também de Direito Administrativo. Só que o Direito Administrativo na faculdade, ele infelizmente não foi muito explorado. Aí foi até nesse momento que veio o professor Matheus na minha história, que foi para a OAB. Eu até fiquei
naquela de será que eu dou conta de fazer a segunda fase de administrativo, mesmo não tendo uma base boa na faculdade, né, de direito administrativo. Arrisquei e deu certo. Consegui passar na OAB de primeira com o curso do professor. E aí, na sequência, eu tive uma oportunidade de trabalhar na administração pública municipal. Quando a gente atua na administração pública, a gente percebe que, infelizmente, a doutrina, a teoria, ela não nos socorre sempre. Quando veio o Covid, eu estava no departamento de licitações. Então, eu peguei aquele momento ali que a Secretaria de Saúde não tinha máscara, não tinha álcool em gel, não tinha teste, não tinha nada e precisava comprar tudo. Uma coisa que foi uma experiência muito assustadora. Eu sou aqui de Natal, nasci, me criei aqui mesmo em Natal e fiz a minha vida profissional toda no Serviço Público Federal. Eu hoje sou aposentada do Ministério da Saúde, mas logo quando eu me aposentei, eu fui convidada por um órgão do Estado para alguns serviços assim, na área administrativa e que eu me tornei consultora. E como consultora, eu pensei que ia passar uma semana por lá, já estou há 15 anos. Passei no Ministério da Saúde 25, estou com quase 50 anos de luta, né? O desafio assim, maior que a gente tem é que sabe que na hora que você está defendendo uma causa de uma lei, o outro sempre vai trazer vai buscar aquela outra comparação. Então, eu precisava de ter fundamentação na norma para poder, na hora que alguém quiser puxar essa comparação, eu ter realmente o equilíbrio de ver essa comparação. O que eu senti, assim, era a vontade de ter uma pessoa em que a gente pudesse discutir a lei. Meu nome é Giane, eu tenho 25 anos e eu sou de Resende, no Rio de Janeiro. Eu me formei em Direito tem 2 anos, em 2018. Eu saí daqui de Resende e fui estudar em uma cidade que é um pouco próxima, mas já muda de estado, em São Paulo, em Lorena. Eu fui bolsista na faculdade, então meu processo de estudo assim, já começa bem lá atrás, porque eu me dediquei bastante para conseguir essa bolsa, né? E aí me formei graças a isso, né? Esse empenho já desde o início. Eu acho que o principal desafio são os problemas práticos, porque no papel a lei é muito bonitinha, tudo acontece direitinho, na ordem certa. Agora, quando você vai ver na prática, é totalmente diferente. Às vezes, a lei não consegue prever situações muito específicas. Eu posso dizer que eu sentia até um pouco perdida. Eu ficava assim, como eu falei antes, eu não tinha muito com quem contar, porque como eu ainda não tinha essa experiência na parte de licitação, às vezes eu ficava um pouco assim confusa, principalmente quando vinham esses embates práticos, né, do dia a dia. Depois que eu comprei o curso, né, eu fiquei bem mais assessorada, sabe? Aí eu me senti bem mais segura para trabalhar. No início, eu tinha muito mais dificuldade, né? Tinha, óbvio, né, inerente a qualquer pessoa que está começando. E hoje eu já me sinto bem mais tranquila. Algumas coisas, antes eu não sabia nem por onde começar a pesquisar, sabe? E aí, hoje eu já me sinto, assim, bem mais segura para fazer determinadas coisas. Quando chega um assunto novo, alguma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu já consigo recorrer aos métodos e aos materiais corretos aí para eu conseguir aplicar o caso. Então, eu já me sinto bem mais especialista, por exemplo, do que em junho, né, quando eu comecei. Eu acho que todo profissional, ele sonha em ser reconhecido, em dar seu trabalho e viver dele. Até, acho que abril, eu não vivia da advocacia. Eu costumo dizer, eu não ganhava nem um tostão com o direito. E eu estava muito decepcionada. E as coisas mudaram. A chavinha virou. Acho que é assim. A chavinha virou. Mas eu me sentia um pouco sozinha, sabe? Um pouco perdida. E aí,
fazendo parte do especialista reconhecido, você se sente parte, de fato, né, de uma comunidade. Eu acho que esses resultados práticos do dia a dia que o curso agrega na minha vida já demonstram, assim, muito amadurecimento, muito resultado, principalmente pelo fato de eu pegar, às vezes, um caso ou uma situação um pouco mais difícil, de eu saber que eu consigo resolver, ou que eu consigo dar um encaminhamento correto, porque eu estou tendo esse suporte, né? Isso já para mim, já é assim, ótimo. Eu fico muito feliz, né? Eu sou uma caçula aqui, digamos assim. Eu trabalho com um departamento que já está amadurecido, né? Digamos assim, as pessoas são bem mais velhas que eu. Então, eu fico muito feliz em ter esse suporte do curso e ao mesmo tempo, poder garantir a lisura dos procedimentos aqui na casa. Como eu já tinha falado antes, eu me sinto amparada. E aí, com isso, eu consigo passar esse amparo também para os meus colegas que trabalham aqui comigo. Eu estou, a cada dia, subindo um degrau, estou bem feliz com a minha profissão. Eu estou me sentindo assim, muito segura. Eu estou sentindo segurança por conta desse curso. Eu já fiz vários e faço sempre vários outros cursos, mas esse aí, ele dá aquela segurança que é como se o professor ele começa a talhar a madeira até chegar ao desenho que ele quer. Então, por exemplo, eu me senti assim, uma madeira bruta, onde fui talhada para chegar ao resultado. Então é isso que eu estou sentindo, segurança, que não, na hora que começou, eu sabia que precisava estudar muito. E fiquei assim, meu Deus, eu vou ficar perdido, o que é que eu faço? Eu acho que eu vou para Brasília, que eu tenho que ir para Brasília fazer um curso lá. Mas, graças a Deus, Deus me mostrou de presente esse, eu não precisei sair daqui. E estou fazendo isso assim com a garra. E no dia que o professor descobrir, ele vai me nomear a velhinha dele. Valorizado, me sinto bem, me sinto cada vez mais necessidade de estar lendo, de estar conhecimento, porque quando você se torna especialista, as pessoas acham que você sabe tudo. Geralmente a gente não vai saber tudo, mas a gente vai dar o direcionamento. Hoje, a minha atuação profissional, graças a Deus, ela é bastante reconhecida. Então, todas as vezes que, às vezes, o pessoal de outra secretaria, de outra unidade, tem algum desespero lá com alguma licitação, com alguma coisa, o pessoal vem. Então, esse reconhecimento também, ele foi assim, tem sido uma experiência muito gratificante. Estou me tornando uma especialista reconhecida.